Ora por mim, porque eu vou falar com Deus. Ora por mim, eu vou falar com Deus. Santos, orem por mim, porque eu vou falar com Deus, meu Deus. Aí o cara chega cheio de cerimonial para falar com Deus. Grande arquiteto do universo, absolutíssimo, posso entrar na tua presença? Dr. Silas Malafaia, isso é maçom? O que mais tem, você já viu, já. Não é? Inclusive, dedo de louco. Como é que é isso, pastor Silas Malafaia? Número 1, claro que não. Número 2, eu brinco dizendo assim, se eu sou maçom, só se a loja for na rua Montevidéu 1191, que é a igreja sede, só se a loja for lá. E antigamente eu brincava, meu sogro era o pastor presidente, eu dizia, e só se o grão-mestre é o pastor Zé Santos. Então isso é balela, isso é conversa fiada dos incompetentes que não tem como te atingir e tentam querer dizer que o sucesso que Deus te dá é fruto, não de Deus, mas das coisas do mundo. Sabe o que eu vejo? A maçonaria, para quem não é evangélico, não há nenhum problema. Existem coisas, Eliel, que para nós não presta, para nós não serve. Nós somos da luz, nós temos uma outra visão, mas para o homem que não tem Jesus é válido essas organizações. Para nós não. Então eu não sou maçom e ponto final. Uma organização seríssima, mas não serve. Para nós, isso aí é uma organização séria e tem gente do mais alto nível da sociedade brasileira que tá lá, mas não é para nós, gente. Aí o cara fica, aí um bobalhão, sabe? Pastor, o senhor tem que meter o pau na maçonaria na TV. Aí eu digo assim, sim, e no outro dia eu saí do ar. Será que você não tem sabedoria nenhuma, meu irmão? Será que não tem um pouquinho de inteligência para saber navegar nessas águas? Você sabia que Jesus, ele caiu fora quando queriam matá-lo? Porque ele não encarou. Por que Jesus só desapareceu? Quando eu queria matar, ele correu. Mas Jesus correndo, meu filho, era estratégico, ainda não era a hora. Então eu vou lá na televisão, vou meter o pau e no outro dia eu perco o programa. Qual a vantagem disso? Então a gente tem que ser sábio. E tem irmão que só anda no radicalismo. Certo? Eu não sou e tá acabado. E não concordo que um cristão pertença a isso. Agora, lá pra fora é válido. Pra quem não é crente, é válido com outras coisas que pra quem não é crente é válido, mas pra nós não é. Muito bem. Paz e a graça, queridos e amados irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para
editar um vídeo para vocês. E é um tema que eu gosto muito de mostrar, porque outrora eu estava no desconhecimento, mas eu, quando pude ter acesso, então comecei a pesquisar e tive muitos problemas, até mesmo com a igreja ao qual eu cuidei, qual igreja eu estava cuidando. Esta era a física, e eu fiquei por quase 5 anos. E durante esses 5 anos, no princípio, eu vinha descobrir que tinha maçons infiltrados dentro de uma pequena igreja, uma igreja recente, nova. Então imagine essas demais, as que estão aí, digamos assim, que estão aí há centenas, e até, vamos dizer assim, milhares de anos no sistema. Então, se tinha maçom numa igreja recém-fundada, porque às vezes se fala assim, mas como que você descobriu? Porque Deus é fiel e verdadeiro. Onde se prega a verdade e tem a sinceridade, o diabo não prevalece, jamais vencerá, jamais prevalecerá, jamais enganará aqueles que são do Senhor. E então a gente acabou recebendo do Senhor essa bênção, digamos assim, de tirar esse níquel do meio de nós, ao qual estava trazendo heresias e servindo a 2 senhores. Eu gosto muito do tema, não da teoria da conspiração. Eles falam que são teoria, mas na verdade isto é uma realidade que está dentro do sistema do mundo. Desde o passado nós podemos ver que até mesmo homens que foram chamados por Deus serviram aos demônios. É proveniente que agora, com mais intensidade e que no cumprimento das Escrituras, essas coisas venham se intensificar, porque o próprio Jesus disse que no final dos tempos as coisas iam piorar, as coisas iam se intensificar. A palavra diz que os homens, que aqueles que estariam dirigindo igrejas, templos, rebanhos, eles apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, a ensinamentos de demônios. A palavra também diz que muitos cercariam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então eu posso ver hoje, nos dias modernos, ao qual estamos já vivendo a era do ecumenismo, porque você poderia imaginar, lá no tempo da lei, lá no tempo de Israel, lá no tempo dos reis, principalmente aquela parte do rei Acabe, ao qual Elias matou 400 profetas de Baal. Você imaginaria Elias andando de mão dadas com um falso profeta, com o profeta de Baal, cantando, pregando na sua igreja, pregando no seu templo de Dagon, ou vice-versa, aqueles falsos profetas pregando no templo, digamos, de Israel, no templo onde era oferecido esse sacrifício, onde tinha também sacerdote, homens de Deus. Nós podemos ver que tinha, Moisés era homem de Deus, enfim, centenas de centenas eram homens de Deus, mas também no meio deles tinha profetas como Balaão, como Araão, que fez o bezerro de ouro. E há muitas formas de adorar ídolos. Hoje é claro que os símbolos são outros, são modernos, mas tirados da antiguidade, do Egito, dos desenhos teológicos, pré-históricos, que vem nessa geração trazendo e modernizando os símbolos. E também como tinha desde aquele tempo, tempos passados da antiguidade, homens que eram e foram chamados por Deus para fazer a obra, se tornaram adoradores do diabo. Exemplo claro nós podemos ver Salomão, que construiu
muitos altares para deuses estranhos e se desviou da verdade e do caminho do Senhor. Então, não é diferente hoje, mas hoje com mais modernidade, numa era que temos a mídia, que temos a televisão, que temos os celulares, temos toda a tecnologia avançada ao qual profetizou, né, o profeta, que chegaria a esses tempos que a ciência se multiplicaria. Então nós estamos vivendo esta era, e isso é uma permissiva de Deus. Deus permite que isso aconteça para que se cumpra as Escrituras. Mas eu pego aquela palavra que Jesus disse para mim, e para você que está imortalizada nas Escrituras Sagradas, que diz bem assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem e elas obedecem. Elas vão entender os mistérios. Deuteronômio 29 diz bem assim, que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, para o quê? Para obedecer, para seguir, para pregar e para ensinar. Então, por isso eu faço esses vídeos, não de teoria, isso é verdadeiro. Essa prática da maçonaria, dos Illuminati. Vejam bem que nós estamos caminhando para os dias finais, que na verdade hoje você tem que saber o que fala no canal do YouTube. Nós, por exemplo, da Igreja Internacional, que é somente o nome fantasia, nós não temos essa igreja física, nós temos CNPJ legalizado, pagamos tudo o que tem que pagar para o contador manter ela aberta, para que não venhamos dizer que somos clandestinos. Mas o templo físico nós fechamos. Por quê? Mesmo depois de quase 5 anos de trabalho, nós vimos que as pessoas não querem a verdade, eles não querem o caminho, eles não querem a luz, eles amam mais as trevas. Quando Jesus disse aquilo para os israelenses, quando ele veio para os falsos profetas, para os fariseus, ele disse que eles desprezaram a luz e amaram mais as trevas. Quanto que nós vivemos nessa geração com mais intensidade do que aquilo que Jesus profetizou há 2000 anos, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Então os homens estão amando mais o quê? Amando mais o mundo, amando mais as trevas. A palavra diz bem assim: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pode observar que nós vemos uma igreja politizada, que os homens colocam a sua fé mais no Bolsonaro, mais no governo Trump, mais no governo que traz o engano e a mentira, dizendo que vai melhorar as coisas, que vai trazer emprego, que vai acabar com a corrupção. Eles pregam, na verdade, uma mentira enganosa, ao qual Jesus disse que isso não aconteceria. Pelo contrário, diz a Escritura que o homem ia de mal a pior, que seriam os homens maus na volta do Senhor Jesus, que os homens seriam amantes de si mesmos. Então, ao oposto do que Jesus disse, que haveria peste, fome, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, e toda a profecia está relatada nas Escrituras, haveria a dissensão entre os homens. Então, o que Jesus disse é despregado. Então, a nova ordem mundial, ou a política em si, prega ao contrário daquilo que nós aprendemos pelas Escrituras, que as coisas se intensificariam, que a volta de Jesus seria nos dias de ideologia de gêneros, como Sodoma e Gomorra. E os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens estariam andando de mal a pior, enganando e sendo enganado. É o que está nas Escrituras. E nós podemos ver que nessa geração, então nós não podemos mais pregar, nós não podemos mais, tem coisas que você não pode falar mais na plataforma do YouTube, que elas são restritas. Certa vez eu coloquei uma pregação do pastor Paulo Júnior, e ele falando que naquele tempo passado, os cristãos eram mortos, os cristãos eram lançados no Coliseu, e eram estraçalhados por leões, que as pessoas eram colocadas
amarrados no meio das praças, das ruas, e eram ateados ao fogo e morriam queimadas. O YouTube foi lá e censurou esse vídeo, dizendo que incitava violência. Então, até o que falar, nós temos que tomar cuidado para que o vídeo não venha a ser restrito, ou até mesmo seja dado strike, ao qual nós mesmos do canal da Igreja Internacional Serra de Fogo, o qual eu sou o produtor de todos os vídeos, nós perdemos um canal com 103 mil inscritos praticamente, por hackers, por denúncias falsas da Igreja Universal, e diversos problemas tivemos. Então se mantemos no ar quase 4 anos, mas isso foi a mão poderosa do Senhor. Mas chegou o tempo que as coisas aconteceram e nós perdimos o canal. Em levar a verdade, sempre a verdade do Senhor, ela vai ser censurada pelos filhos das trevas, e muitas das vezes Deus vai permitir. Mas Deus é injusto. Não, Deus é justo, justíssimo. Às vezes nós não compreendemos a obra de Deus. Como pode então Deus permitir que o diabo venha parar a sua obra? Não, jamais o diabo pode parar. Ele vai até onde Deus quer. Satanás é como um cachorro na coleira, vai aonde Deus permite ir. E nós podemos ver então que o inimigo usa dessas formas de artimanha para tentar parar a obra. E Deus mostra pelo seu poder que quando morre um cristão, ou quando uma obra é tirada, o Senhor acrescenta 10 vezes mais. Porque se você observar, o apóstolo Paulo, aos olhos desses pregadores de hoje, ele foi um fracasso. Eles não falam isso, mas se você avaliar a pregação, o discorrer dos ensinos, então você pode observar que o apóstolo Paulo foi um fracasso. Porque o cristão hoje não pode ficar doente, o cristão não pode ser perseguido, o cristão não pode perder um canal, como nós perdemos já 2 canais do YouTube por causa de Satanás. Não, mas se não é de Deus, como que Deus permite? Deus permite. Deus permitiu que os apóstolos se tornaram mártires, foram assassinados. Estevão foi apedrejado, morto. Eles rangiam dentes quando ouviam a verdade. Os fariseus, os falsos profetas rangiam os dentes. É da mesma forma hoje, quando você entra e fala do ecumenismo, de uma igreja que está politizada, que os homens estão debaixo de maldição, porque a Bíblia diz, a palavra diz: maldito do homem que confia no homem, faz de si seu braço forte. Então eles, a terra, os homens, os pregadores, os pastores estão debaixo de maldição. Em prol o quê? Em prol o amor humano, não o amor ágape, o amor verdadeiro de Cristo. Porque o amor humano, diz a palavra que ele é passageiro. O amor humano, ele é vaidade. Mas o amor ágape, somente o Pai tem e pode dar para mim e para você. E nós entramos aí até mesmo em contextos e textos, dizer, mas como pode? O diabo vem e ataca. O próprio Senhor Jesus disse que nós seríamos odiados e perseguidos por causa da verdade, por causa do seu nome. Mas, como diz também as Escrituras, talvez você não saiba avaliar e entender os propósitos de Deus. A palavra diz: se vivemos, o apóstolo Paulo disse isso. Se nós vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E se morrer em Cristo, para nós é lucro. Então você tem que entender isso. Você tem que compreender a obra de Deus. E talvez você fale, mas como que pode? Satanás então vem e o cerco vai se fechar, porque tem que se cumprir as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que ele passou necessidade, que ele foi preso, que ele foi açoitado. E você sabe onde que Paulo acabou morrendo? Se você não sabe, tem que ler as Escrituras, e eu vou passar algo para você. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo morreu numa masmorra gelada. Ele foi decapitado na masmorra. O apóstolo Paulo não tinha terras, não tinha casa, não tinha carruagem, não tinha, como se diz, juntas de bois, não tinha um aras com muitos cavalos para colocar à sua disposição em carruagem para fazer viagens. Pelo contrário, quando muitas das vezes ele viajou em navios, ele passou por provações. Navios receberam provações de Deus, vieram tempestade, o barco se abalou, tiveram que ficar na ilha, ele foi picado por cobras. Então, a ascensão pertence a Deus a nos dar.
Então nós temos que crer que nós, como diz nas Escrituras, bem-aventurado quando for perseguido. Então nós temos que alegrar quando nós estamos sendo perseguidos. E eu devidamente sei e entendo que Deus é maravilhoso e que toda a perseguição que eu tenho trabalhado, saí do sistema religioso, não estou mais no sistema religioso, porque a pirâmide ela vai crescendo e vai baixando. Todos aqueles que estão debaixo de governo, de leis, estão debaixo do governo mundial que atuará. Ah, mas não está escrito que nós devemos obedecer às leis? Sim, nós devemos obedecer às leis. As leis foram constituídas por Deus, mas dentro da palavra de Deus, não fora da palavra de Deus, não nos âmbitos das leis injustas, ao qual eles fazem leis injustas. Mas a palavra diz que haverá condenação para esses que o Senhor elegeu como governador, como prefeito, como presidente. Porque há daqueles que decretam leis injustas, está escrito isso na palavra do Senhor. Então nós devemos ver que na verdade você não tem que se dobrar a eles, você não tem que se dobrar às leis injustas, não, você não tem que obedecer a lei do Nabucodonosor para você se prostrar e adorar a Aparecida, adorar os santos, adorar a besta, não. Eu fico observando os pastores modernos de hoje em dia. Certa vez eu recebi uma mensagem de uma irmã, e eu tinha feito um vídeo sobre o anticristo e a besta, então eu coloquei ali. Ela falou assim: irmão, pare de ser falador, pare de falar mal dos padres, vamos orar para que Jesus salve a besta. Então chega esse cúmulo deles não entender que há vasos para honra e vasos para desonra. Tem vaso para honra. Os que são vasos para a honra são aqueles que o Senhor Deus habita, aquele que Jesus habita, aquele que o Espírito Santo habita. Esses são vasos de honra. Mas aqueles onde são sepulcros caiados são vasos de Satanás, são vasos do Espírito que já atua na terra, do anticristo, o Espírito do engano. Então as pessoas não entendem, mas hoje eles pregam o que? O amor carnal, o amor da terra, o amor da vaidade. Esse amor que não é o amor ágape, é o amor que vem de Deus, que está em Deus, que transmitirá para nós. E transmite para nós quando nós se tornamos filhos e somos co-herdeiros. Então somos herdeiros do amor ágape também. Essas pessoas não entendem. Pastores que eu conheço e conheci, e vocês vêem na mídia, pastores que em prol do amor vai pregar na igreja católica, como foi o pastor Cláudio Duarte, como outros pastores que também foram pregar, como Kleber Luca, pastor da Batista, que também foi cultuar juntamente com os espíritas, num culto de umbandista. Então tem todas essas situações que nós estamos passando, é na era ecumênica do fim. Eu conheço pastores que dizem que nós temos que pregar para os padres e ganhar os padres para Jesus. Torno a dizer, há vaso de honra e vaso de desonra. Isso no geral não é universal de se pregar. Eles fazem faculdade de 5, 8, 10 anos, se aperfeiçoam em várias situações. E traz o que? Trazem a idolatria. Eles conhecem a Bíblia, mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, sabia e sabe que eles não querem Deus. Como do mesmo propósito, quando Jesus então chama os fariseus do que? Eles pregavam Deus. Eles pregavam a Torá, eles pregavam as Escrituras, eles pregavam os 10 mandamentos. Mas o que Jesus chama eles? Vós sois filhos do diabo, porque vocês querem me matar, sendo que as Escrituras relatam de mim sobre aquilo que eu estou ensinando a vocês agora. Mas vocês não querem, vocês querem me matar. Por quê? Porque eu ameaço o reino de vocês? Porque eles tinham uma visão imperialista e mundana e carnal e temporal, coisa que Jesus não veio fazer. Jesus mesmo ensinou e disse: o meu reino não é daqui, o meu reino é espiritual. E eles não entenderam e não entendiam, porque na verdade eles não queriam entender, porque eles amavam as coisas da terra, coisas deste mundo. Porém, sabendo de tudo isto que nós passamos, e afrontas, e somos perseguidos, e somos odiados, então Deus permite que tais coisas aconteçam sobre nós. Mas, como eu disse, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, o cristão, em todo âmbito, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado quando vos perseguir, bem-aventurado quando falar mal de vós, bem-aventurado vós que sois perseguidos.
Eu e você que servimos a Jesus Cristo, nós não flertamos, não ficamos flertando com o mundo, amando as coisas do mundo. Como eu disse anteriormente, e na palavra ainda acrescenta mais, que aqueles que querem amar o mundo, constitua-se inimigo de Deus. Ele diz adúlteros e adúlteras. Aqueles que querem ser amigo do mundo, então constitua-se inimigo de Deus. É isso que diz a palavra. O que é ser amigo do mundo? É estar sentado na roda dos escarnecedores. A política em si corrompida, na permissiva vontade de Deus que aconteceu estar para que se cumpra essa escritura, é a má companhia. Eles estão enquadrados no Salmo 1. Eles são a má companhia. Então, na verdade, nós devemos se abster, se afastar desses que se diz, eles até se diz ser cristãos, se diz ser irmãos, como até mesmo um pastor disse que nós devemos, um pastor amigo meu disse que nós temos que amar o amor humano que Cristo tinha, porque Jesus se fez humano, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Sim, Jesus fez isso sendo santo para morrer e para pagar a conta nossa, mas não quer dizer que nós devemos distorcer a doutrina do Senhor Jesus. Mas ele disse que Jesus se tornou humano e tocou até mesmo no leproso que era imundo. Sim, e é verdade. E ele disse então que agora nós temos que ir pregar para o padre, para os padres, amar ele com amor humano. Eu falei, então nós devemos amar então a besta quando vier, porque a besta vai ser um ser humano. Quem saiba naquele dia então, quando a besta for humana, nós temos que ir lá pregar Jesus para a besta. A besta vai ser morta, vai morrer para que manifeste o poder de Satanás, da besta, e a besta vai ressuscitar. Então nós devemos ir lá e dar um abraço na besta, em nome de Cristo Jesus, pelo amor humano, porque é o amor, simplesmente é o amor. Isso é doutrina de Satanás, isso é doutrina de engano, meus amados irmãos, ao qual os pastores estão se deixando levar, como este pastor agora, recentemente. Depois daquele dia, daquele fato que houve com o padre Marcelo Rossi, que foi empurrado do tablado, 2 metros de altura, então os pastores começaram a visitar o padre e dar suas condolências a um falso profeta, andando de mãos dadas. Eu digo sempre, andando de mãos dadas com o diabo, com um falso profeta. Eu imaginaria então, hoje, Elias, Jesus Cristo, até mesmo foi o profeta na terra, os apóstolos andando de mão dada com os profetas de Baal, que na verdade nunca os profetas, nunca os apóstolos se alinharam ao sistema deste mundo andando de mão dadas. Pelo contrário, na verdade, mas eram perseguidos pelo sistema, pois o sistema nunca aceitou a verdade de Cristo. Hoje a parte ecumênica que é distorcida, aí sim aceitam, mas você tem que aceitar a forma do que eles fazem e trabalham e trazem o engano dentro da igreja, dizendo, não tem problema adorar ídolos. Não é assim, não é assado, não tem problema, importa é o amor. Estamos todos em Cristo Jesus. É assim que eles dizem, mas a verdade não é esta. Aquele que diz eu conheço e não obedece é pior que o incrédulo, porque aquele que não acredita em nada é pior do que o que é ateu. Então isso não deve ser conveniente na vida do cristão, não se deve aceitar esse engano desse espírito maligno que está atuando no mundo de agora. E a notícia que eu tenho a trazer a você também nesse momento desta fala é dizer para você que essas coisas vão se intensificar, como tem se intensificado a ideologia de gênero, ao qual também não pode se falar, ao qual leis injustas têm sido feita, aprovada no Supremo Tribunal, e com isso a elite mundial, para o governo pleno de Satanás e da besta, está cada dia se resumindo, digamos assim, está pronto. Eu até tenho falado alguns tempos atrás que na verdade os atores estão prontos. A tecnologia está pronta. Os governos da ascensão da pirâmide está pronto. Eu digo às vezes e penso comigo que a qualquer momento pode haver o arrebatamento ou a ascensão do anticristo a qualquer momento. Porque praticamente tudo
tem se consumado. Como Jesus disse quando morreu na cruz, que a salvação, que tudo que ele tinha que fazer, ele tinha feito. E ele diz: Pai, está consumado. Da mesma forma, a palavra também ensina a mim e a você, não diz tempo, data, hora e dia, mas diz que nós devemos olhar para os tempos, pelos acontecimentos. Essa é a revelação de Deus para mim e para você. Perguntaram para Jesus: quando será a tua vinda? Quando vai acabar o mundo? Então Jesus falou: olha, não, esse está estabelecido somente para o Pai, só para o Pai. Nem o Filho, nem os anjos sabem. Mas Jesus depois deu uma palhinha, como diz, deu uma réplica a eles e ficou para nós, dizendo que nós sabíamos discernir os tempos, se haveria chuva, vento ou frio. Nós sabíamos, vocês sabem, dizia para eles e serve para nós. Nós sabemos que tem a estação do verão, do inverno, de plantar, de colher. Assim também seria quando todas essas coisas que Jesus estivesse falando, seriam os princípios de dores, Mateus 24, mas também quando todas essas coisas tivessem acontecido, saberia que estaria a próxima volta do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E eu digo para vocês que então nós estamos vivendo esta época, ao qual o ecumenismo tem adentrado dentro da igreja fortemente com a política. E eu deixo para vocês alguns vídeos a seguir, eu vou fazer, vou editar, vou produzir e vou trazer e sempre trarei. E que Deus levante outras pessoas, outros irmãos que façam da mesma forma, para que continue trazendo a informação para quem? Para as ovelhas. Porque muitos têm isto como teoria da conspiração, mas isso não é teoria, isso é realidade, o que está acontecendo. Como eu disse, podemos ver padres pregando nas igrejas evangélicas, pastores aliançados com padres que são falsos profetas, são adoradores de Baal, gente. Vamos ler as escrituras. Eles usam o nome de Cristo, eles falam de Cristo, mas não são de Cristo. Tem que entender, faz profissão. O texto não pode fugir, não posso. Eu sempre estou repetindo essas palavras, esses textos, porque elas cabem muito bem na palavra que estou trazendo a você. Tito, capítulo 1, lá em Tito diz, capítulo 1, verso 16, que eles confessam, eles fazem profissão de servir a Deus. O seu coração está distante de Deus, irmãos. Fazem profissão. É tipo uma profissão. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece nas igrejas, nos dias de hoje, nas casas de oração? Por isso, meus amados, eu saí do sistema. Eu sempre oro ao Senhor e falo: Senhor, da minha parte, só se o Senhor vir falar comigo. Mas eu não quero que, às vezes nós fazemos esse tipo de oração. Nós temos que se basear pela Escritura, o que diz. Jesus disse, né, Apocalipse, sobre esses adoradores do diabo, sobre esses falsos profetas que são os padres, que são pastores, que pregam a teologia da prosperidade e o engano, só ensina a ganhar dinheiro. Jesus disse assim: sai do meio dela, povo meu, e não seja participante de seus pecados, para que você não se incorra nas pragas que estão escritas neste livro, que é a Bíblia, que é as Escrituras Sagradas. A maldição está sobre a terra, a maldição está sobre os homens, desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e permanece sobre todos aqueles que dizem conhecer, mas não obedecem, e não estão no verdadeiro evangelho, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Jesus, é claro, que não mora e não habita em templos feitos por mãos de homens, é claro, está escrito. Jesus disse: a minha casa, ou o templo físico, será chamado casa de oração. Simplesmente isso, casa de oração, onde nós podemos fazer, sim, é claro, não é antibíblico. Podemos sim ter uma casa de oração, podemos ter um salão, sim, para agregar pessoas, porque você não vai colocar numa peça de 5x5 1000 pessoas, não cabe. Mas na verdade, se você quiser fazer, você pode fazer, isso não é errado. Mas como foi no princípio, quanto que foi perseguido e proibido de ter, assim também vai ser no final dos tempos. Vai ser proibido ter o templo, uma casa de oração que serve a Jesus de verdade. Se você estiver enquadrado na lei do anticristo, na lei dos homens, obedecendo todas as heresias e pecado e engano, aí você pode ter. Você vai pregar só aquilo que agrada o homem, não contra o pecado. Jesus diz que aquele que não é comigo é contra mim, aquele que não ajunta espalha.
E assim que está acontecendo hoje, e se intensificará cada dia mais, porque pregadores de verdade nessa geração, os filhos nossos, estão sendo os piores. Porque a cada geração que se propaga, que se levanta com um novo modo de pensar, um novo modo de vista, tem uma nova visão, a visão moderna, a visão que não é mais pecado. E é assim que nossos filhos estão se portando, porque até mesmo de 20 anos atrás nós tínhamos o bom costume, que agora não existe. O uso de costume, o bom costume não é legal. Cada um anda conforme quiser. A ovelha faz o que ela quiser. Cada um vai prestar conta de si. Mas não é verdade. A palavra diz que nós, ou aqueles que se diz obreiro do Senhor, vão prestar conta das ovelhas que Ele colocou para cuidar, para ensinar. E se eu e você, ou aquele que ensina, que está fazendo um vídeo, que está ensinando, não ensina a verdade pura e reta do Senhor, do caminho da verdade, na luz da palavra, esses serão cobrados. Muito lhe será dado, mas muito lhe será cobrado. É isso que diz a Escritura. Porém, torno a dizer a você, amado irmão, querido irmão, sai do meio da Babilônia. Ah, mas eu estou na igreja evangélica e cristã. Tá. Qual é o anjo que está na tua igreja? É o anjo de Deus? Porque lá diz as 7 cartas, os 7 anjos. As 7 cartas do Apocalipse tinha 7 anjos. Mas você sabe que muitos daqueles anjos estavam corrompidos, estavam andando errado, estavam levando a igreja para o inferno. Só tinha uma perfeita, que era Filadélfia, o anjo da igreja de Filadélfia. Então qual é o anjo da sua igreja? Que está trazendo maçonaria, feitiçaria, trazendo objetos para ser abitificado, trazendo heresias, distorcendo a palavra de Deus. Veja a forma do templo, como está sendo, se a reverência. O templo, Jesus disse, a minha casa, ele será chamado casa de oração. Mas hoje é casa de oração? É casa de pula-pula, é casa de comércio, vender livros, CDs, DVDs, de pregar somente a doutrina de Balaão, a prosperidade, o dinheiro, do engano. O culto está sendo feito, o culto de Caim, aquilo que não é recebido por Deus. O culto da maçonaria, trouxeram, colocaram dentro da casa de Deus, introduziram políticos, macumbaria, feitiçaria, politizaram a igreja de Cristo, dizendo que as coisas vão melhorar, que as coisas vão virar um paraíso, sendo que Jesus nunca pregou isso. Essa é uma realidade que eu deixo para vocês no vosso coração. E deixo demais vídeos e peço para vocês que se inscrevam em nosso canal. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a propagar essa verdade de Cristo. Igrejas mundanas, igrejas ao qual está escrito que no final dos tempos elas apostatariam da fé, fazem redios de pessoas, fazem redios, e para manter então ali as ovelhas naquele cercado, naquele redil, eles liberam tudo, pode tudo, nada mais é pecado. Alguns ensinam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas dão o pasto seco à igreja, não dão o pasto verdejante de Cristo Jesus. Não castigue e não repreende pelas escrituras com amor, pois Jesus mesmo disse, eu castigo e repreendo todos quanto eu amo, de outra forma vós seriam bastardos. Jesus disse isso, eu castigo e repreendo todos quanto eu amo, está escrito no Apocalipse. Em outra versão, em outro verso, em outro livro, diz que se não há correção, nós somos o quê? Bastardo, não temos pai. Se nós somos chamados para ser disciplinados, ensinados e ensinar e proclamar o verdadeiro evangelho. O que é o evangelho para você? O que é o evangelho para nós? Se dar bem, ganhar dinheiro, ficar rico? Não. O evangelho da Boa Nova é que nós estávamos condenados e agora nós estamos, se nós obedecermos, se convertermos no nosso mau caminho, nós somos o quê? Salvos em Cristo, herdeiros em Cristo do reino dos céus. E tomando posse da coroa da eternidade com o Pai. Sendo o quê? Santos. Sendo o quê? Separados deste mundo, das coisas desse mundo caído. Você tem que entender, e eu e nós, a igreja de Cristo, que esse mundo vai ser destruído. A palavra diz, e o apóstolo Pedro nos ensina que esse mundo ele está sendo
entesourado para o dia do grande fogo. A palavra diz também que o próprio Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele está nos ensinando que Ele vai destruir essa terra e que Ele vai lançar os ímpios, os demônios que já estão condenados, Satanás, no lago de fogo. Diz a palavra que o próprio Deus diz: farei novos céus e nova terra. Está nas escrituras. Então, saiba que tudo isto vai acabar. Um dia cessará a procriação na terra. Um dia haverá um juízo do grande trono branco. E ai daqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida. Ai daqueles que não se arrependeram dos seus pecados e se apresentaram a Jesus como miseráveis pecadores e recebendo-o como o único Salvador. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Ai daquele que não tiver o mediador. Ai daquele que agora não tem ainda o Cristo Salvador, o advogado do Senhor Jesus Cristo, que defende a nossa causa perante o Pai. Ai, ai, e ais vão acontecer. Por isso, amado irmão, eu deixo o convite para você compartilhar nossos vídeos. Se inscrevam, acione o sininho aí, para que você possa receber. É claro que muitas das vezes eu vou cuidar muito com o que vou falar, para que ainda consiga manter no ar as pregações de alguns irmãos que eu tenho colocado, ou até mesmo das minhas falas que eu tenho trazido. Não sou um grande pregador, mas o que trago para você, a luz da palavra, na verdade de Cristo Jesus. Procuro trazer o que está nas escrituras e trazer um parecer daquilo que é aprendido do Espírito Santo, não de homem nenhum. Como eu disse a um irmão, num breve comentário de discussão teológica, ele disse que a teologia é muito bom, concordo que seja, mas desde que seja a teologia verdadeira, não aquela que é misturada, não a teologia eclesiástica, digamos assim, ecumênica ao que está acontecendo hoje. Nós temos uma teologia ecumênica, com pastores, com padres, com espírita. Nós temos a teologia que distorce a palavra de Deus. Nós temos calvinistas, nós temos predestinados, nós temos unicistas, nós temos várias linhas de teologia. Qual que é a boa? Então você tem que se abster desse tipo de discussão de teologia, genealogia, e ir para Jesus. Jesus disse dizendo a ele: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a realidade. E as pessoas estão indo atrás da igreja mundial do poder de Deus, estão indo atrás da Universal, estão indo atrás da Assembleia de Deus, estão indo atrás de ministérios e de homens que se diz: eu sou homem de Deus. É proveniente que seja de Deus e também do diabo. Compete a você estudar as escrituras, compete a você orar ao Senhor, compete a você pedir os dons ao Senhor para discernimento, se são de Deus, se são do diabo. Examinar as escrituras, examinar os espíritos, examinar os pregadores, examinar os profetas, se são de Deus ou se não são. E você faz o prévio julgamento sim. A palavra diz que nós devemos sim. Julgaremos os anjos, julgaremos os homens, e não podemos julgar as coisas mínimas, que são coisas mínimas aqui da terra. Se é uma profecia de Deus, se o profeta está sendo de Deus ou não. Temos que examinar se o Espírito é de Deus ou não. Mas as pessoas não querem fazer isso. As pessoas em si, desde a fundação do mundo, gostam de ser enganado, como foi Caim. Mesmo que Deus, o próprio Deus, falando ao seu ouvido: Caim, Satanás está à porta do teu coração, está no teu ouvido, resista o mal. Mas ele não quis resistir. Ele ouviu Satanás, ele deu as costas para Deus. Mesmo Deus falando o que ia acontecer, ele foi lá e matou Abel. Justo Abel. O que? Servia a Deus. O que? Fazia o culto verdadeiro para Deus. Por isso nós podemos tirar exemplo, porque realmente desde o começo dessa fala, eu disse que assim acontece com os justos. O justo sangue de Abel clamava a morte dele no assassinato do seu próprio irmão. Deus impediu? Deus não impediu. E Deus não vai impedir que eu seja perseguido, que você, como nós fomos perseguidos nesse canal pela Igreja Universal, com hackers, nos deram strike e nos tiraram do ar com mentiras, e entramos com processo e tudo mais, mas prevaleceu no sentido humano e carnal e satânico, para que venha a sentença para eles. Abrimos outro canal, novamente
fomos, deletados. Agora fomos deletados do YouTube sem nenhuma justificativa. No caso, não mandaram nada, somente deletaram o canal. Não tem acesso a nada. Não tem nem como recorrer, a não ser que pegue um advogado, mas não é compensador, não compensa. Então temos esse outro canal, ao qual talvez você esteja assistindo, ouvindo essa palavra, e você possa nos ajudar a compartilhar os vídeos, porque o sistema está corrompido, os escândalos estão aí, o qual você está vendo. Amém, amados? Deixo essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar sabedoria, que o Senhor possa te livrar dos laços do passarinheiro, que o Senhor possa te guardar das obras do diabo, e que o Senhor te dê em nome de Cristo, que o Pai Deus te dê em nome de Cristo, pelo Espírito Santo, sabedoria, unção e graça dos céus, e te fortaleça. É isso que eu peço, é isso que eu oro por você, meu irmão, mesmo que eu não te conheça onde você mora, de onde você é, mesmo que você professe a mesma fé e obediência diante da Escritura e da verdade de Deus, eu distante, mas em espírito, eu digo para você, eu te abençoo em nome de Cristo, pela palavra de Cristo. Eu te peço a Deus, a você, sabedoria, unção dos céus, para que você possa discernir e aprender de Cristo Jesus. Uma coisa eu te digo, não tenha preguiça, não seja preguiçoso, vá ler as Escrituras. Leia e peça: Senhor, me ensina, Senhor, me revela, Senhor, mostra para mim, Senhor, aclareia o meu entendimento. E eu tenho certeza que a palavra de buscar é a sabedoria do céu, não a humana, não a terrena, mas a sabedoria do céu. Pedir ao Senhor, que Ele agrada a dar a quem pede. É isso que o Senhor fará com você, com a sua igreja, com qualquer irmão, em qualquer parte do mundo, em qualquer língua, em qualquer estado, em qualquer lugar que você esteja. O Senhor está pronto a ouvir aos verdadeiros adoradores. Aos verdadeiros adoradores. O Senhor diz sobre os seus verdadeiros adoradores: eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e verdade. Mesmo que você não veja, mas se você crê naquilo que está escrito, ela se materializa na sua vida, o entendimento, o conhecimento e as tuas bênçãos que tiverem de vir para você, elas se materializam. Mas sabendo de que tudo podemos passar, afrontas, e aliás, pelo contrário do falso profeta, somos perseguidos e odiados. Nós não flertamos com o mundo. Amém, amados? Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde. E compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que vocês possam receber e nos ajude a propagar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Não tenho placa, mas tenho o Senhor Jesus Cristo. Não carregamos placas, não carregamos dogmas, mas levamos o simples evangelho de Cristo. Começa. Gravando uma família maçônica. Alô, todos meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos.
E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, um tríplice fraternal abraço. Muito obrigado pela confiança. Que o Gadu nos proteja sempre. Autoridades maçônicas no Oriente, meus irmãos, a todos os que estão visitando essa loja nesse momento. Maçonaria, ao longo da história da humanidade, tem se posicionado sempre como uma escola All people are aware of class. To them, society is made up of the rich, the middle, and the poor. The one thing that all three classes don't understand is that the pyramid continues upward. There is a detached hidden capstone made up of an elite board of directors who own and manage Illumicorp. The three classes below, in essence, become the assets and resources of Illumicorp. Illumicorp is divided into various administrative branches, but each branch has the same 5 levels in their hierarchy. You will begin at the bottom, in the initiate category. As such, your role will be to make sure that your orders are carried out through the sub-corporations and institutions controlled by Illumicorp. You will be placed in plain sight, at the head of a company or institution in the public sector, to carry out the plans delivered from above. Remember, your role is very important. You will be the face of Illumicorp to the outside world. You are our connection to the masses below. Never speak publicly about your orders or your masters. Illumicorp uses the media to shape the public's opinion about current events and condition desired attitudes about our future agenda. Through news, entertainment, and advertising, we can program a variety of emotions and responses into the collective unconscious. In the past, we were limited entirely to print media, but now we have multiple mediums to utilize in programming and conditioning the masses. With cable news, we have directed the public to a more entertainment-based consumption of world events, infotainment. This medium is far more effective at subliminal reinforcement of desired attitudes towards our objectives. For instance, we are currently instilling a sense of duty towards environmental issues. But that is the secret to Illumicorp's success. Control the head, and you control the body. Estamos nos últimos dias da escuridão. Juntos em segredo, começaremos a parte final do grande plano. O sol levantar-se para dar à luz ao amanhecer do novo mundo. Como um funcionário da Illumicorp, você está por cima das limitações da nacionalidade, acima das classes sociais e religião. E já és membro dos Iluminados. A tua lealdade e a tua devoção pertence-nos. Ajuda-nos a finalizar o plano. Juntos, orgulhosamente começaremos a nova ordem mundial. Will learn that they have a choice: support the system and benefit from its luxuries, or reject it and lose access to the grid.